Olá! A questão agrária no Maranhão é tema de debates, leituras e pesquisas sobre um cenário diverso, marcado por conflitos. Nesse sentido, foi criado o Observatório Maranhão Agrário, um espaço dedicado a dados e informações e análises sobre esse tema. Para falar sobre isso, esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o estudante do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, Gustavo Mesquita de Souza. Gustavo, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Obrigado, Adalberto. É um prazer estar aqui. Satisfação a nossa de conversar com você, falar sobre essa produção científica e sobre conflitos agrários no Maranhão. Com certeza a gente configura ainda como um dos estados de maior número, né, digamos assim, de volume de conflitos e a forma insidiosa, né, como esse problema ataca a nossa sociedade. Continuamos nesse ranking, né? Sim. O Maranhão hoje, nos últimos 15 anos, né, a Comissão Pastoral da Terra é um órgão nacional que desenvolve pesquisas desde 1985, né, tratando desses conteúdos de conflitos, violência no campo e sistematizando principalmente esses dados referentes às comunidades que vivem no campo, né. Então, nos últimos 15 anos, ele evidenciou que o Maranhão está liderando esse ranking com maiores números de conflitos, né. A gente teve mais de 3 mil casos de conflitos, mais de 110 ameaças de morte, mais de 650 casos de tentativa de assassinato. Então, a gente está com dados bastante alarmantes mesmo na nossa realidade do campo. Olha só, a gente continua então nesse processo, infelizmente, né? Eu queria que você falasse sobre como surgiu essa iniciativa desse observatório, né? Como vem se desenvolvendo. A gente precisa falar em números, né? Sim. Quantidade de pesquisas, pessoas envolvidas, o universo desse observatório. Sim. O Observatório Maranhão Agrário, né, é um site dedicado à coleta e disponibilização de dados referentes à questão agrária, né? E como a gente tem esse grande número de situações que acontecem no nosso campo maranhense, ele foi uma iniciativa basicamente pensada pelo meu professor, né, o professor Dr. Ronaldo Barros Sodré, e aí ele faz um convite lá pra gente no Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino de Geografia, o LEPENG, vinculado ao curso de Geografia daqui da universidade. E aí ele traz essa prerrogativa da gente pensar um espaço, né, com um grupo de estudantes, onde a gente pudesse mostrar para a população de uma forma mais simplificada os dados referentes a esses casos, né. Então, é um site que, mesmo ele trazendo as ideias, ele foi desenvolvido inteiramente por alunos, por estudantes, né. Então, a gente tem aí a cooperação de mais de 10 pesquisadores e estudantes do curso de Geografia, da graduação. E aí, a gente também faz convite para um estudante do curso de Design, que ele trabalhou com toda a identidade visual do site. O site está bem dinâmico. E também alunos do curso de Engenharia Ciência da Computação, né, que ajudaram também a gente todo esse processo de pensar a parte técnica do site. Então, é um site inteiramente desenvolvido pelos estudantes, mas que a gente retrata muitos dados lá, né? A gente tem desde uma linha do tempo, contando sobre a questão agrária, até mesmo um espaço que homenageia as vítimas, líderes indígenas e líderes quilombolas que perderam as suas vidas durante esses percalços aí do campo. Maravilha, é multidisciplinar, né? Deu para perceber. E como isso é feito ali na prática, né? Vocês lidam com dados que são oriundos, né, de grupos de pesquisas variados, né? Enfim, de instituições também. É mesclado, é misturado. Como é que é isso? Sim. A nossa metodologia, ela parte basicamente da gente ir atrás de informações, principalmente de artigos, documentos históricos, né? A gente tem uma dificuldade aqui no Maranhão de encontrar, às vezes, esses relatos. Então, foi uma das dificuldades que a gente enfrentou, né? Conseguir alencar em uma forma da linha do tempo esses dados históricos, porque falta muita informações, às vezes, nos nossos estados, pesquisas, agora que a gente está crescendo muito com isso, né? Mas aí os dados a gente consegue, principalmente por meio do IBGE, né? O geógrafo, ele tem essa capacidade de ir atrás desses dados, montar mapas, né? Então, o observatório, ele conta com um atlas com mais de 600 mapas, desenvolvido inteiramente por nós também, alunos. Então, a gente madrugou em muitas noites aí para desenvolver esses mapas, entregar a tempo. Então, a gente sempre está atrás desses dados e buscando, com o auxílio do IBGE, também a Comissão Pastoral da Terra, como eu falei. E aí, a gente pega esses dados, transforma esses dados em mapas e é a nossa forma também de representar para a população, né? Esses números em forma de gráficos, em forma de infográficos que também tem no nosso site, forma de mapas e essas outras formas para a gente trabalhar. Então, é um processo mesmo que a gente vai atrás dos dados e sistematiza de uma forma mais simplificada. Estamos conversando com o estudante do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, Gustavo Mesquita de Souza.
Gustavo, com um trabalho tão profícuo, né, com dados tão agudos em relação à violência aqui em nosso estado, qual a sua avaliação em termos quantitativos e qualitativos, né? Qual é a pior coisa que a gente tem aqui em nosso estado? A gente tem muita morte, tem muita coisa relacionada com falsificação documental, né, de terras, grilagem. Isso é muito sério, enfim. Mas na sua avaliação, na avaliação dos dados que vocês encaram ali, o que é a coisa mais insidiosa aqui em nosso estado nesse assunto? Bom, desde 2006, né, a gente tem uma alta dos índices de concentração fundiária no nosso estado, né? Isso ocorre porque grande parte de propriedades aqui do Maranhão, elas são extremamente grandes, conhecidas como latifúndios, né? Então, a gente, às vezes, não tem o acesso dessas comunidades a esses espaços, mas esse se torna um dos índices principais e mais preocupantes dentro do nosso estado, né? Porque essas comunidades, elas não estão tendo acesso a essa terra. E a gente também tem, nos últimos anos, né? Principalmente ali depois de 2015, com o incremento da fronteira agrícola Matopiba, a gente tem aí um grande avanço dessa fronteira que tem criado ainda mais esses casos de conflitos, né? Então, o Maranhão, como eu disse, hoje é o estado mais conflituoso do Brasil. É um problema seríssimo, porque antes esse índice, ele era do estado do Pará, né, que aí a gente sabe que tem a Amazônia, que tá sempre cheia de muitos conflitos, mas a gente percebe que, por exemplo, o Cerrado, que abriga aqui principalmente o Maranhão, ele tem se tornado palco desses conflitos, né? E eu acho que uma das coisas mais preocupantes mesmo, por mais que não seja um número tão alarmante quanto, por exemplo, os casos de conflitos, mas a gente tem também os assassinatos, né, que desde esses últimos 15 anos que eu fiz a minha pesquisa, foram mais de 75 assassinatos, entendeu? Então, é um dos dados mais preocupantes, porque às vezes a gente não está tratando apenas com situações de números, nós estamos tratando com vidas que foram perdidas por pessoas que estavam tentando simplesmente ter o acesso à terra. Então, eu acho que para mim esse é um dos dados mais fortes. Eu tive, durante o observatório, eu fiquei com essa parte de sistematizar os dados dessas vítimas que foram perdidas, então eu tive acesso a imagens muito fortes também. Uhum. Então, para mim não foi um trabalho muito fácil de lidar. Então, eu acho que para mim essa parte mais chata. Essa coisa, ela tem uma mescla aí, com a questão indígena e também a questão quilombola. Como são tratados justamente esses dados específicos? Sim, por mais que a gente tenha essa divisão desses grupos, né, dessas comunidades, eles têm uma bastante união para poder lidar com esses percalços do campo, né? Mas, assim, lidar, às vezes, com a forma que acontece esses conflitos, às vezes, é bastante diferente, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, uma grande incidência com comunidades quilombolas, porque, às vezes, estão envolvidas ou estão em uma região que, por exemplo, antes era uma fazenda grilada, né? Que é um outro problema, que eles falsificam muitos documentos aqui no Maranhão para poder ter acesso a essas terras, alegando que as terras já eram deles, no caso, produtores rurais, fazendeiros. E aí a gente também tem, principalmente, a questão indígena mais voltada para o avanço dessas fronteiras agrícolas para áreas que antes eram protegidas, né? Que antes eram reservas indígenas. Então a gente tem aí uma flexibilização da legislação do Estado, né? Tentando ainda mais encurtar essas reservas indígenas, essas reservas que eram antes protegidas, para poder justamente ampliar esse avanço do agronegócio, que é muito benéfico para o Estado. A gente sabe que o agronegócio, ele vende muito, ele tem levado o Maranhão a um patamar econômico muito bom, né? Algo que a gente não tinha visto ao longo de vários períodos aí da história, mas ainda assim tem toda essa perspectiva de quem são as pessoas que estão aí nesse processo e sofrendo, né? Diante dessas causalidades. Quais as expectativas, portanto, né, como você mencionou, a coisa não está muito bem, né, em termos de legislação, ela está flexibilizando demais e as expectativas, eu acredito que sejam ainda piores, né, porque tem mais propostas para aquela coisa de passar a boiada, né, que todo mundo já sabe qual é esse termo. Então, a gente espera muito que, baseado nos nossos estudos, o observatório e todas as pesquisas que a gente desenvolve, a gente sempre diz que as nossas pesquisas, elas são, hoje em dia, a etapa de avaliação das políticas públicas, né? É quando a gente lança os nossos dados, que eles passam a ser conhecidos. Então, é muito importante a gente também, hoje em dia, divulgar e difundir as nossas pesquisas, né? Porque elas acabam revelando índices extremamente
horríveis dentro do nosso estado, né? Então a gente espera muito que as nossas pesquisas elas sirvam para ampliar, né, essa assertiva de políticas públicas dentro do estado e uma maior acepção do Estado a essas questões, né? Então, a gente também pensa muito que a questão da regularização fundiária seja um ponto muito importante, né? Da titulação para essas comunidades, eles possam residir e pertencer nessas terras que antes, muitas vezes, pertenciam a eles, né? Ou que eles, por exemplo, querem utilizar um espaço que não está cumprindo a função social. Então, a gente espera muito que todo o nosso desenvolvimento em pesquisas e trabalhos, eles se tornem mesmo aspectos positivos para a criação de políticas públicas dentro do Estado. Maravilha. Olha, pode contar com a gente aqui para trazer mais dados, né? Trazer essas informações sobre pesquisa acima de tudo também, e que o Observatório Maranhão Agrário ele tenha grande longevidade nesse trabalho que é de informar acima de tudo. Eu acabei de conversar aqui com o estudante Gustavo Mesquita de Souza, do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, e falou justamente sobre a questão agrária, né, e o Observatório Maranhão Agrário. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Adalberto, só queria falar uma coisa. Claro, fica à vontade. Pessoal, para quem quer acessar o nosso site, é só colocar lá no Google maranhãoagrario.com.br e vocês vão ter acesso a esse site incrível, né? Dá para ser trabalhado com vários níveis de escolaridade, então professores podem utilizar, tá bem dinâmico, tá cheio de ilustrações, cheio de desenhos e é um espaço muito importante, então a gente convida muito vocês a acessarem maranhãoagrario.com.br, tá bom? Aproveitando a deixa dele também, acesse o nosso site www.universidadefm.ufma.br. Estamos também nos tocadores de áudio, Deezer, Google, Apple Podcasts e também, claro, no YouTube, Universidade FM 106. Até a próxima entrevista.